O Inter perdeu 2 pontos, ganhou 1 ponto. Qual é a tua análise, Guerra? Não, eu acho que pela contingência do jogo ganhou 1 ponto. O Internacional hoje não estava pensando no esporte, o Internacional está pensando no Bahia. E o Internacional foi para a Ilha do Retiro, levando um time que não é o seu time titular, aquele que pode render o máximo. Ainda saiu perdendo o jogo. Teve forças, empatou, teve perto até de ganhar. Então eu acho que o Inter ganhou 1 ponto. Foi bom. Se poderia ser melhor, poderia e seria se tivesse os titulares. Mas não era o caso. O caso agora é pensar no Bahia. E o Wagner Martins fala desse pontinho ganho aqui no Recife, Vaga. Analisando o jogo, é um pontinho ganho, né? Porque saiu perdendo, como sempre. Aí vai lá, busca um empate com um golaço do Gustavo Prado, tem um jogador expulso. Então, difícil a gente imaginar uma vitória depois de todas essas ocorrências. Mas olhando para a tabela de classificação, olhando para o Campeonato Brasileiro em si, o Inter deixa 2 pontos. O Sport é um time... Olha, não sei se... A gente estava falando aqui, não sei se o Sport faz 25 pontos no Campeonato Brasileiro. É um time muito ruim, fraco tecnicamente, e o Inter teve as dificuldades, teve dificuldades contra esse time. Então, tem 2 maneiras de enxergar esse resultado de 1-1. Mas ele fica para trás. A gente agora começa a olhar para quarta-feira, né? Tudo é quarta-feira. Acho que o Roger acertou no planejamento de preservar 5 titulares, mas errou ao escalar, por exemplo, o Ricardo Matias. Nossa única esperança de gols, e eu estou considerando aqui que o Borré não terá condições de começar a partida, né, contra o Bahia, está fora. Vai desfalcar o Inter por bastante tempo, a julgar pela forma como ele se manifestou e deixou o gramado. Então, o planejamento ele não foi todo acertado. Tá? Era jogo... Se era para rifar o jogo, que rifasse com um time completamente reserva hoje, que mesmo assim daria para empatar contra esse time horroroso do Sport. Mas eu quero colocar uma pedra em cima do jogo que passou hoje, que terminou agora há pouco, e pensar na quarta-feira, todos no estádio Beira-Rio contra o Bahia, para empurrar o Inter para as 8ª de final da Libertadores. Bom, aí depois respira, né, durante a parada, e vamos ver o que acontece no segundo semestre. O que sai do jogo de hoje e o que dá para levar para quarta-feira, por exemplo? Não estou dizendo da atuação, evidentemente, mas de algum jogador que possa ser utilizado pelo Roger ou para começar ou para ser uma alternativa se o jogo estiver encardido contra o Bahia. Bom, vou tentar aqui ser bem otimista, tá? Gustavo Prado aberto na esquerda. Aí eu acho que o Roger vai acabar indo com 3 volantes pela situação de que o empate serve, né, contra o Bahia. Daí eu acho que ele vai com o Thiago Maia e com o Bruno Henrique. E o Wesley como centroavante. Eu acho que é por aí, tá? Porque se a gente depender do Luca, não, assim, nada contra a pessoa, mas não dá, né? Não dá, é difícil, é muito difícil. A gente perdeu hoje, eu disse durante a jornada que o Inter teve uma derrota hoje, que foi perder o seu centroavante, a revelação, aquela boa notícia dos últimos, talvez a grande notícia, né, desse mês de maio, o Ricardo Matias. E, enfim, vejo como possibilidade, como alternativa, o Wesley como referência e o Gustavo Prado aberto pelo lado. Ele fez um golaço, brigou, lutou, acho que ele está merecendo uma continuidade na equipe titular. No mais, Andrezinho, assim, que fica para quarta-feira, Juninho, que teve uma boa atuação. Que vai jogar, né? Acho que ao lado do Cleiton Sampaio hoje... Aliás, foi quem entrou, né, no último jogo quando se machucou o Vitor. Não, e tem que ser ele, né? O zagueiro pelo lado esquerdo que a gente tem, acho que fez uma boa partida, segura. O Bernabé não fez um jogo ruim, tá? E atuou os 90 minutos, teve... Eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao físico do Bernabé, que ele tá um pouco fraco, assim, nos duelos, nas divididas, ele perde com muita facilidade. Hoje ele já fez um jogo melhor, talvez o Roger esteja buscando justamente sequência para ele. Então, ok, fica aí. Mas é muito pouco, assim, pensando na quarta-feira. Acho que tem que resetar, não resetar, colocar uma pedra, né, no Campeonato Brasileiro, não olhar para a tabela de classificação. A campanha do Inter é uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. A gente dizia,
até o jogo contra o Mirassol. Mas a tabela ela foi muito ruim com o Inter, né? Os jogos muito complicados. O Inter pegou Fortaleza, pegou Palmeiras, pegou Flamengo, pegou Botafogo. Ok. Agora nós pegamos Mirassol e Sport. 6 pontos. 2 conquistados. Então, coloca uma pedra em cima disso e vamos olhar para quarta-feira. Estádio lotado, né? Remobilização, os guerreiros que ficaram aqui em Porto Alegre descansadinhos, né? Dá tempo para trabalhar ainda nessa segunda-feira. Traz, né, os jogadores estão voltando hoje, o Léo já informou. E foco na quarta-feira com apoio da torcida para o Inter fazer um jogo e garantir a classificação com no mínimo um empate. Depois, André, aí tem 2 paradas. Tem uma antes da última rodada do Campeonato Brasileiro e a parada grande, né, para o Super Mundial. Tempo para respirar, para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo, porque é muita lesão muscular. Muita lesão muscular. O Inter perdeu os 3 centroavantes. 3 centroavantes com lesão muscular. Dá uma olhada, ver o que está acontecendo no trabalho de preparação física. Dá uma olhadinha lá e tenta recuperar no Campeonato Brasileiro para fazer campanha, mas para mim está claro, o objetivo do Inter serão as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores. André, fala, destaque sobre isso que o Vaguinha trouxe. Apenas 2 equipes venceram menos que o Inter no Brasileirão. O Sport, que não venceu nenhuma até agora, e o Santos, que venceu apenas uma. E aí o Inter está empatado com Juventude, Vitória, Fortaleza e São Paulo como as equipes que apenas têm 2 vitórias em 10 rodadas. É muito pouco para um clube da grandeza do Inter que quer ser campeão brasileiro e não é campeão brasileiro desde 1979. Entendo as preservações, defendi as preservações, mas mesmo assim o Inter tinha que ter uma campanha melhor e não deixar essa impressão de que se foi mais um campeonato brasileiro, porque esse é o sentimento do torcedor. Pela distância, pelo jogo de alto nível que a gente viu de Flamengo e Palmeiras, para a distância existente, essa impressão a gente não poderia ter nesse momento.